Damos as boas-vindas mais uma vez a todos aqueles que assistem a mais um programa acerca da responsabilidade social, inserido no mote deste ano chamados para servir. Hoje abordaremos a perspectiva da responsabilidade social na Igreja Primitiva e tenho o prazer de ter comigo aqui o pastor Artur Machado, que desde já cumprimento. Muito bem-vindo. É um prazer estar convosco e podermos analisar realmente este tema. Com certeza. Pastor, quando nós analisamos os escritos do Novo Testamento, nomeadamente o livro de Atos e das Epístolas, nós conseguimos reparar que os discípulos quiseram chamar a atenção para dois aspectos fundamentais da experiência cristã: o ensino da fé e o da ética cristã, que acabam por estar relacionados com esta questão, com este domínio da responsabilidade social. Eu gostaria de começar por perguntar, então, em que contexto social é que está inserida a Igreja Primitiva? O contexto social em que a Igreja Primitiva estava inserida era um pouco diferente dos nossos dias, não é? Nós hoje temos as classes denominadas ricas, temos a classe média, temos depois os pobres. No tempo de Jesus quase que não havia uma classe média tal como nós a concebemos hoje. Havia realmente os ricos e havia os pobres. Também não havia uma segurança social, de forma que quando alguém enviuvava ou tinha um acidente de trabalho ou estava doente, simplesmente não ganhava. E, além do mais, não havia também um trabalho regular. Muitas das pessoas eram arroladas para trabalhar ao dia. E, portanto, havia uma grande instabilidade económica e financeira entre os mais pobres. Quando alguém tinha um problema na vida, era realmente uma situação difícil para a família. Daí que havia muitos pobres, muitas pessoas desafortunadas pelas circunstâncias da vida e pelo próprio contexto em que elas viviam. Uhum. E então como é que este contexto da responsabilidade social acaba por ser encarada pela Igreja no contexto da sua missão de pregação do Evangelho? A Igreja compreendeu, graças ao ensino de Jesus, que a responsabilidade social faz parte do Evangelho. Não é um apêndice, não é algo que nós possamos colocar à margem, algo de menos importância ou algo que vai por arrasto. Nos seus ensinos, Jesus ensinou os discípulos que eles deviam terem atenção e cuidado para com os pobres. Ele mesmo foi dizendo: os pobres sempre os tereis convosco. E além dos ensinos, através dos milagres, Jesus mostrou também que esses milagres deveriam ser entendidos pela Igreja como fazendo parte da libertação de Deus para com o homem. A redenção é restabelecer o homem à condição com que Deus o criou. Portanto, melhorar as circunstâncias de vida do ser humano. E os discípulos perceberam isso muito bem. Uhum. Parece pertinente perguntar que obstáculos, ou se preferir, que desafios é que surgiram à Igreja Primitiva ao cumprir este ministério no âmbito social? Houve vários obstáculos. Em primeiro lugar, nós percebemos que os discípulos, logo no início, a Igreja Primitiva, tentou dar resposta ao ideal do livro de Deuteronômio, de não haver pobres. E realmente, pelo contributo de vários crentes, esse ideal foi atingido. Barnabé, por exemplo, aparece como tendo vendido as suas propriedades e era uma pessoa cheia do Espírito Santo e deu o dinheiro à Igreja. E dizia-se naquele contexto que não havia pobres no seio da comunidade cristã. Porém, com o avanço do Evangelho, nós percebemos que vieram muitas pessoas e entre elas muitos pobres também. De maneira que a Igreja teve que enfrentar primeiro esse fluxo de pobres. Depois teve que enfrentar uma coisa chamada o preconceito. E nós vemos no capítulo 6 do livro de Atos que, por exemplo, as viúvas helénicas judias de origem grega, da diáspora, queixaram-se de serem preteridas na distribuição dos alimentos em favor das viúvas judias, nascidas, portanto, na Palestina. E isso é o preconceito. E a Igreja teve que fazer face também a esse preconceito. A Igreja também teve que fazer face à perseguição. E a perseguição afetava não apenas a disseminação natural do Evangelho, como também a ação social da mesma, porque ao serem perseguidos e ao terem que se refugiar, os discípulos tinham que encontrar maneiras e a Igreja tinha que encontrar formas de continuar a atender aos pobres e aos desafortunados. Foram, portanto, vários os obstáculos
que a Igreja encontrou. Mas isso não a desanimou, nem a retirou desta missão completa que é a pregação do Evangelho, que envolve não apenas o ensino da fé, mas também a prática dessa mesma fé. E entre essa prática está o amar o pobre, está o amar aquele que tem menos do que eu, o ter empatia para com ele, o ajudá-lo a resolver os problemas da sua existência. Bom, nós estamos prestes a concluir, mas eu não gostaria de terminar sem lhe fazer uma questão mais direcionada para os dias de hoje. E no mundo de hoje, que áreas é que realmente apelam à responsabilidade social da Igreja? Nós hoje temos várias áreas na Igreja. Nós estamos a assistir neste momento a uma crise, a chamada crise dos imigrantes, dos refugiados. E como Igreja nós normalmente damos resposta às situações com que nos confrontamos. Há duas situações que a Igreja deve, tal como no livro de Atos, deve fazer face. Primeiro, uma situação de emergência. Nas situações de emergência, nós tentamos resolver no imediato as necessidades que se nos deparam. Por exemplo, temos que dar alimentos, temos que dar roupas ou temos que dar dinheiro. É uma situação urgente, é uma situação de emergência e nós resolvemos-la. Mas há uma outra situação para a qual a responsabilidade social da Igreja deve também virar-se, que é a mudança de situações. E nós temos que, como Igreja, também na sociedade, estar implicados para reverter situações, reverter a situação da própria pessoa, dando-lhe, por exemplo, as ferramentas e os meios necessários para que ela própria possa contribuir para o melhoramento da sua situação social. E contribuindo também na sociedade para que a sociedade mude, a fim de que a pobreza seja cada vez mais removida, digamos, do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia. E a Igreja tem que repensar também a sua estrutura, a sua ação nestes moldes. Intervir para ajudar as pessoas através de formação a adquirirem capacidades que lhes permitam melhorar a sua existência. E intervir também na sociedade, ajudando a sociedade a também melhorar as condições sociais da mesma e que permitam um melhor auxílio e distribuição da riqueza. Pastor, resta-me agradecer a sua presença. Muito obrigada pela sua disponibilidade para debater este assunto que ainda hoje é de facto importante. Há uma citação que eu gostaria de mencionar e que faz parte do livro Beneficência Social, que pode servir de nota até à nossa oração. E diz a seguinte a irmã White: o verdadeiro cristão é amigo dos pobres. Ele trata com o seu irmão perplexo e desafortunado, como se trata com uma planta delicada, tenra e sensível. Vamos então orar. Inclinamos as nossas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, Tu nos ajudas a perceber que nós temos uma responsabilidade social para com os pobres, os desafortunados, aqueles que têm menos que nós. Ajuda-nos, Senhor, a que na nossa ação, guiados pelo Teu Espírito, tal como aconteceu com a Igreja primitiva, possamos envolver-nos, não apenas a nível pessoal, mas também a nível comunitário, em ações que ajudem verdadeiramente aqueles que delas necessitam. E ajuda-nos a integrar estas ações na nossa teologia, a que elas façam parte do nosso envolvimento de uma mensagem que se dirige ao homem como um todo e à sociedade na sua globalidade. Que o Teu Espírito nos guie, para que o mesmo amor que motivou o Teu Filho a agir para com todos de igual maneira, nos motive e nos impulsione a agir para com os desafortunados, para com os pobres, de forma a que também o Evangelho lhes transmita uma melhor qualidade de vida. Nós te pedimos estas graças no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje falámos de responsabilidade social na Igreja primitiva, mas vimos que, de facto, é algo a ser seriamente considerado nos dias de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais um tema que tenho a certeza que não vai querer perder. Até amanhã, se Deus quiser.